Paz do Senhor, meus irmãos, vocês sabiam que a história de Gaza está na Bíblia? Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o território de Gaza na Bíblia. Vou fazer aqui uma pequena introdução. Gaza ou Azak significa forte, é uma terra milenar que está presente na Bíblia em toda a sua história. É citado na Bíblia ao todo 23 vezes, sendo 22 no Antigo Testamento e uma única vez no Novo Testamento. Para nós entender melhor, Gaza ela deve ser incluída toda vez que se fala sobre os filisteus, o povo que fazia parte juntamente com as cidades vizinhas e parcerias. Como por exemplo Asdod, Asquelon, Azot, Egron, Gat, Gazer, Laquis e Gerar. Então aqui nós podemos aprender sobre três coisas sobre Gaza. Primeiro, qual é a origem do povo de Gaza? Segundo, guerras em Gaza. E terceiro, profecias sobre Gaza. O mapa da região da Terra Santa é conhecido como Palestina. Então ele mudou constantemente em sua história com a presença dos povos que ali viveram durante a dispersão dos judeus por quase 2000 anos. Mas o mais interessante aqui é que na maioria dos mapas o território da faixa de Gaza se mantém separado do restante de Israel. Pelo menos nos principais períodos históricos, a conquista da terra prometida, o reino unificado de Davi no tempo de Jesus sobre o reino de Herodes. O que a Bíblia diz sobre Gaza, pastor Isdar? Então nós vamos conhecer aqui um pouquinho a origem do povo de Gaza. Começa lá em Gênesis, no capítulo 10, versículo 19, que diz: E a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim até Laza. Então aqui nós vemos que o povo de Gaza inicialmente era descendente de Cã, aquele filho mais novo de Noé, se lembra que foi amaldiçoado por ver a nudez de seu pai? Está lá em Gênesis, no capítulo 9, versículo 20 e 25. Seus descendentes foram chamados de cananeus, como parte da região que também foi chamada de Canaã. Gaza fazia parte da Filistia, terra dos filisteus. Se lê Gênesis, capítulo 10, versículo 13 e 14, onde também havia gigantes no tempo antigo, conhecido como Anaquins ou Refaíns. Lembra de Deuteronômio capítulo 2, versículo 10 e 20, e Josué capítulo 11, 22? Em Deuteronômio capítulo 2, versículo 23, também os Caftorins que saíram de Caftor, destruíram os aveus que habitavam em aldeias até Gaza e habitaram no lugar deles. Então o território de Gaza era povoado pelos aveus, povo da própria região ao redor. Josué disse isso no capítulo 13, verso 3, e Deuteronômio capítulo 2, 23, nós acabamos de ler, mas depois foi tomado pelos filisteus, aquele restante que veio da ilha de Caftor, Jeremias 47, verso 4, que segundo estudiosos seriam antigos moradores da ilha de Creta, visto que os filisteus são denominados de Querititas, 1 Samuel capítulo 30, versículo 14, 2 Samuel capítulo 8, versículo 18, também lá em Ezequiel capítulo 25, versículo 16, Sofonias também no capítulo 2, versículo 5, que teriam partido para o continente e tomado as terras de Gaza, sendo chamados de Caftorins. 1 Crônica capítulo 1, 12, também pode ter sido uma ilha chamada Cafitó da delta do Nilo, no Egito, Gênesis capítulo 10, versículo 6 até o 14, e 1 Crônicas capítulo 1, versículo 12. Então também o profeta Amós ele faz referência à conquista desse povo
Caftorita, que passou a ser conhecido como os filisteus, Amós capítulo 9, versículo 7. Mas historiadores também relatam que o povo de Greta, antes Caftor, teria tentado invadir o Egito, mas por resistência do faraó, este os teria mandado para povoar terras conquistadas pelos egípcios em Canaã, onde se alojaram. E o segundo tema dessa lição, desse estudo, é a guerra em Gaza. Josué capítulo 10, versículo 41, vai dizer que Josué os derrotou desde Gade Barneia até Gaza, bem como toda a terra de Gozen ali até Gibeão. Então o povo de Israel começa a atacar Gaza quando Josué liderava a conquista da terra de Canaã, e após a famosa batalha de Gibeão, quando o sol e a lua param, e os israelitas derrotam 5 reis, depois mais 7, chegando até o território de Gaza, mas sem dizer claramente que a conquista. Josué capítulo 10, versículo 12 ao versículo 43. Josué 11, capítulo 11, versículo 22, diz que nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza. Então Gate e Asdod permaneceram, alguns deles ali. E quando Josué derrotou os gigantes anaquins, alguns sobreviventes ficaram em Gaza, que parece ter sido um refúgio, mas as guerras começaram a cessar com a conquista de Canaã e distribuição das terras para o povo de Israel. Então Josué no capítulo 13, versículo 2 e 3, diz que esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, Deus de Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom e os aveus. Então aqui, quando Josué estava idoso, Deus lhe falou sobre terras que ainda faltava conquistar e citou o território de Gaza como não conquistado. Então, meus irmãos, esse aqui é um dado importante, visto que na conquista da terra prometida, Gaza não foi alcançada, mas é incluída na promessa de conquista. Josué capítulo 5, versículo 47, diz que Asdod, as suas vilas e aldeias, Gaza, as suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o Mar Grande, com as suas imediações. Então, na distribuição das terras, o povo de Judá recebe a promessa de conquistar Gaza e o limite do mar Mediterrâneo até o sul, na fronteira com o rio Nilo. Então, Josué 15, 63 diz que mais os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até os dias de hoje. Quando você vai até o livro de Juízes, no capítulo 1, versículo 17 a versículo 19, aí nós vamos perceber ali que os filhos de Judá foram com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada de Orma. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom, com seus respectivos territórios. E o Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas, porém não expulsaram os moradores do vale, porque esses tinham carros de ferro. Aí somente no tempo dos juízes, após a morte de Josué, que o povo de Judá conquistou Gaza, contudo se limitando às partes montanhosas da região dos filisteus, visto que os das partes baixas tinham carros de ferro, o que mostra como o povo da região era preparado para se defender. Enquanto isso, Jerusalém ainda era habitada pelo povo jebuseu. Juízes capítulo 1, versículo 21. Juízes no capítulo 6, versículo 3 e 4, nós vemos ali porque cada vez que os israelitas semeavam, os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam.
acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumento. Então eles destruíam tudo. E aí no tempo de Gideão, os povos medianitas, vindo do extremo sul, atual região da Arábia, atacavam o povo de Israel e também Gaza, que no momento parece estar sob o controle dos israelitas, sendo também atacada pelos medianitas. Então, quando nós chegamos lá no capítulo 16 de Juízes, no versículo 1 até o versículo 3, nós vamos também ver ali uma pessoa muito importante, né, que era Sansão, que foi a Gaza, viu ali uma prostituta, né, teve relações com ela, foi dito aos gazitas, né, que Sansão estava por ali, Sansão chegou até ali, eles cercaram o local, ficaram a noite toda esperando por ele, as escondidas no portão da cidade, né? Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois dizia: vamos esperar até o raiar do dia. Então nós o matamos. Porém, a Bíblia vai dizer que Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. E aí ele se levantou, pegou as folhas do portão da cidade e as arrancou, né, juntamente com seus batentes, pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente a Hebrom. Então aqui nós vemos uma das histórias mais impressionantes sobre Gaza, foi quando Sansão arranca as portas da cidade, após uma tentativa de emboscada para prendê-lo, mas em Gaza também foi um local onde Sansão se entregou diante de sua maior fraqueza, que era na vida sexual. Perto dali, Sansão, ele no capítulo 16, verso 4, ele conhece Dalila. Aí no capítulo 16 de Juízes, verso 21, diz que os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele, levaram para Gaza, amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Então foi para Gaza que Sansão foi levado, né, preso, quando Dalila entregou os filisteus, e quando seus cabelos cresceram novamente, porém já cego, Sansão, ele morre derrubando o templo de Dagon sobre o povo de Gaza, onde muitos morreram ali. Juízes capítulo 16, versículos 23 a 30. Já lá em 1 Samuel, no capítulo 6, verso 17, nós vamos ver uma palavra interessante ali, ó. Esses são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Asquelon, e outro por Gate e outro por Ecrom. Então aqui foi quando os filisteus raptaram a Arca da Aliança de Israel, né, levando ela para o templo de Dagon, e ali uma grande maldição veio sobre eles, surgindo tumores no povo. Quando tentaram devolver a arca, os sacerdotes filisteus mandaram fazer 5 tumores de ouro como oferta pelos seus povos, inclusive por Gaza. 1 Samuel capítulo 6, verso 15. Isso demonstra que nesse período Gaza ainda estava em guerra com Israel. Aí você vai até 1 Reis, no capítulo 4, verso 24, vai dizer: porque Salomão também dominava sobre toda a região e sobre todos os reis do lado de cá do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor. Então, nesse período do reinado de Salomão, né, Gaza ela foi conquistada e havia paz entre os povos que pagavam tributo a Israel. 1 Samuel capítulo 4, verso 21. Provavelmente essa negociação de Salomão promoveu a paz durante seu reinado, com uma tolerância aos povos vizinhos e sem guerra. Mas 2 Reis capítulo 18, versículo 8, Ezequias derrotou os filisteus até Gaza e o seu território, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Então aqui nós vemos que no reino de Ezequias, novamente houve guerra contra Gaza, que novamente foi conquistada, mas isso durou pouco tempo, porque logo em seguida Israel foi levado ao cativeiro assírio.
né? Então, a terceira profecia sobre Gaza está em Jeremias capítulo 25, versículo 17 e versículo 20. Peguei o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações às quais o Senhor tinha me enviado. Todo misto de gente, todos os reis da terra de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e que resta de Asdod. Então o profeta Jeremias, ele anunciou que a ira do Senhor atingiria os povos, inclusive os filisteus em Gaza, avisando o povo de Judá seria levado para o cativeiro da Babilônia durante 70 anos junto com essas nações. Então, no verso 11 do capítulo 25 de Jeremias pegou um cálice de vinho que representava a ira de Deus sobre as nações e, simbolicamente, seria bebido pelos povos que o profeta lista, né? Jeremias capítulo 47, versículo 1 até o verso 5. A palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito dos filisteus antes que Faraó atacasse Gaza. O povo de Gaza rapou a cabeça, Asquelon foi reduzida a silêncio com o resto de seu vale. Até quando vocês vão fazer cortes na pele em sinal de luto? Então aqui nós vemos que o profeta Jeremias, ele anuncia que Nabucodonosor atacaria os filisteus, incluindo Gaza, com todas as nações ao redor. Deus do Egito, que até então se via intocado, né? Quando você lê o capítulo 46 de Jeremias, e os povos vizinhos de Israel, Moabe, Amon e Edom, né? Você vai encontrar isso aí lá no capítulo 48, 49 de Jeremias também. E essa profecia se cumpriu juntamente com o cativeiro de Judá na Babilônia. Né? E Amós, interessante, no capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Por isso, porei fogo nas muralhas de Gaza, fogo que consumirá as fortalezas. Então aqui o profeta Amós também anuncia a ira de Deus sobre as nações ao redor de Israel e fala sobre o povo de Gaza, que teria sequestrado o povo de Deus para entregar a seus inimigos de Edom. Então seriam castigados e suas muralhas queimadas, né? Também quando nós chegamos a Sofonias, no capítulo 2, versículo 4 e 5, ele vai dizer, porque Gaza seria abandonada, e Asquelon ficará deserto. Asdod ao meio-dia será expulso, e Egrom será desraigada. Ai dos que habitam no litoral do povo dos Queretitas, a palavra do Senhor será contra você, Canaã, terra dos filisteus. Farei com que você seja destruída, até que não reste um morador sequer. Então aqui o profeta Sofonias também anuncia a destruição dos filisteus, mas chama ao arrependimento de seu povo, né? Contudo, declara que Judá tomará as terras até o litoral, passando por Gaza. Capítulo 2 de Sofonias, verso 1 ao 3, né? Zacarias também, no capítulo 9 de Zacarias, versículos 5 e 6, ele vai dizer que Asquelon verá e se ficará com medo. Também Gaza ficará com medo de Terã, ficar com medo e terá grande dor. Igualmente Egrom, porque a sua esperança estará perdida. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitado. Um povo bastardo habitará em Asdod e exterminarei o orgulho dos filisteus. Então Zacarias também profetiza contra os povos e diz que os filisteus de Gaza serão devastados por causa do seu orgulho, sendo tomado por outros povos. Então, irmão, que nós vemos, né? Eu já quero finalizar, que o povo de Gaza sempre enfrentou guerras, né? E a conclusão que nós vemos
nós falamos que 23 vezes fala sobre o povo de Gaza na Bíblia e 22 no Antigo Testamento e apenas uma no Novo Testamento, que fica aqui em Atos capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-se e vá para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e esse se acha deserto. Então aqui a única vez que Gaza é citada no Novo Testamento, e também a última em toda a Bíblia, aqui revela o momento em que Filipe é levado a evangelizar um etíope em viagem, né? Onde ele retornando de Jerusalém, Deus usou Filipe para evangelizar um líder do povo da Etiópia, que consideram até hoje este o ato inicial da evangelização em sua nação. Então o caminho de Jerusalém para Gaza foi usado por Deus através de Filipe para que ele pudesse evangelizar. E isso nos aponta para uma mensagem de esperança para o povo de Gaza, que também precisa do Evangelho, precisa de Deus, precisa, né, da salvação, precisa da boa notícia da salvação em Jesus. Então o período de guerra do Antigo Testamento marca muito a história bíblica, mas não podemos esquecer que o tempo da graça iniciado por Jesus nos traz esperança e paz, porque Deus ama todos os povos e desejam que sejam salvos, né? João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fica com essa palavra e vamos orar pelo povo de Gaza. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.